vou falar de gramáticas e autômatos. No vídeo anterior, né, eu mostrei o que era um alfabeto, tá? E eu vou usar o mesmo alfabeto, né, que eu usei no vídeo anterior para explicar, né, através de exemplos, o que é uma gramática e o que é um autômato. Vou pegar essa linguagem aqui, tá? Ó, a linguagem é uma linguagem com infinitas cadeias. A primeira cadeia é AA, depois eu tenho ABA, depois eu tenho A com 2 Bs e o A 3 Bs e A 4 Bs e A, e assim por diante. Então é uma cadeia que começa com A, termina com A e tem um monte de B no meio. Uma outra maneira, né, de representar essa linguagem seria, né, através dessa expressão aí, ó. O A, o B elevado a N. Esse B elevado a N quer dizer o seguinte, esse B, né, onde esse N aí pode ser o 0, 1, 2, 3, se for o B elevado a 3, quer dizer, é o B concatenado 3 vezes com ele mesmo. É uma sequência de 3 Bs, tá? E se o N for igual a 0, né, o B elevado a 0 seria a cadeia vazia, tá? Nenhum B. É o B de tamanho 0, poderia entender assim. Mas aqui, vamos lá, uma gramática, pessoal. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Esse é um exemplo de uma gramática. Tá? Ela serve para gerar cadeias de uma linguagem. Aqui eu estou falando, ó, reparem que eu escrevi a gramática G e coloquei entre parênteses o L. Quer dizer, é uma gramática para essa linguagem L que eu estou mostrando aí em cima. AA, ABA, ABBA, essa aí. Essa é uma gramática, né, que representa essa linguagem. Quer dizer, é uma outra forma de representar essa linguagem. Eu mostrei duas formas aí, né, entre parênteses aí, na forma de conjunto. E eu estou mostrando aqui essa terceira forma, que é uma forma de uma gramática. Uma gramática, ela possui 4 componentes. É uma tupla, a gente chama, com 4 elementos. O primeiro, né, que chama de N, são os não terminais. Na gramática, eu vou mostrar aqui, ó, são esses símbolos em maiúsculas. Tá, que é o S e o B maiúsculos. Os não terminais são símbolos que a gente pode substituir por outros. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona uma gramática, como é que eu uso uma gramática. Então esses não terminais, né, a propriedade importante deles é essa. São símbolos que vão ser substituídos. O sigma é o alfabeto, que a gente já vem usando já, né, desde o outro vídeo. Né, tá aqui, já mostrei aqui em cima o alfabeto que eu estou usando. E lá na gramática, né, eu uso ali, ó, o A 2 vezes e uso o B uma vez só. O P é o que dita o funcionamento da gramática, são as regras de produção. Aqui eu uso esse símbolo aqui, né, para especificar uma regra de produção. Estão vendo aqui? E eu tenho 3 regras de produção aqui, tá? São 3 regras de produção. Eu vou mostrar agora cada uma delas, como é que funciona. Ó, a primeira aqui, ela está dizendo o seguinte, essa regra fala o seguinte, se você tiver, ó, que você estiver botando essa gramática vai funcionar, que eu vou mostrar daqui a pouco, um S, você pode trocar esse S por essa sequência A, B maiúsculo, A. A segunda regra fala que se você tiver um B, um não terminal B, você pode trocar, né, esse B pelo que está do lado direito aí da setinha, que é um B minúsculo e um B maiúsculo. E a terceira regra fala que eu posso trocar esse B maiúsculo pela cadeia vazia. O efeito disso, na verdade, é retirar o B maiúsculo da cadeia, né? Porque a cadeia vazia é como se estivesse trocando por nada. Beleza? Então, esse tipo de coisa são regras de produção, tá? Da gramática. Por fim, eu tenho esse S, que seria o símbolo inicial, que é a maneira que eu tenho que começar. Na hora que eu for usar a gramática, eu tenho que começar por esse símbolo inicial, que é o S. Vou mostrar então agora como é que eu gero cadeias dessa linguagem L usando uma gramática. Né? Dado uma determinada linguagem, né, eu posso construir gramáticas para essa linguagem. Essa é uma gramática específica, não é a única gramática possível para essa linguagem, mas é uma delas. Como é que começa? Aqui, pessoal, coloquei o S, estão vendo aqui? Então eu começo pelo S, e aí eu vou começar a aplicar as regras de produção. Para transformar, né, eu vou substituindo aquilo que foi possível de ser substituído por outras coisas, até eu conseguir chegar na cadeia que eu quero. Aqui, esse símbolo aqui, que é essa setinha dupla, tá? Ela significa que eu estou dando um passo, né, na minha execução dessa gramática, tá? Ou uma produção. Tá?
Como eu tenho um S, eu tenho que ir lá na gramática e ver o que eu posso fazer com esse S. Pelo que eu posso trocar o S. A primeira, eu só tenho uma regra com S, então fica fácil, né? Eu posso trocar esse S pelo A, o B maiúsculo. É o que eu fiz aqui. Então eu dei um passo agora na minha gramática. Eu sempre começo com S e aí vou dando passos, que seriam substituições que eu faço de não terminais. Agora eu tenho esse ABA, tenho um B maiúsculo aqui que eu posso trocar, usando alguma regra de produção. Nesse exemplo apareceu só um B, mas eu poderia ter vários Bs maiúsculos misturados com S em alguma outra gramática, e aí eu teria que escolher qual que eu ia trocar em cada passo, tá? Em cada produção que eu fizesse, ou cada derivação, que é um outro nome que se usa também. Tá? Eu vou escolher essa segunda regra aqui. Tá? A segunda regra. Aí eu peguei e troquei o B maiúsculo por um B minúsculo e um B maiúsculo. Perceberam? Agora eu mudei a configuração, a gente chama de configuração também. Cada momento desse aqui, depois de cada passo que você está dando, você muda a sua configuração. Então eu vou dar mais um passo agora. Como eu só tenho o B para trocar, a minha escolha é em relação às regras, A2 ou A3. Vou usar A2 de novo. Reparem, eu joguei um outro B agora na minha cadeia. Vou usar mais uma vez essa mesma regra. E agora cansei, vou usar essa regra que troca o B pela cadeia vazia. Tá? Mostrei a cadeia vazia aqui só para você ver alguma coisa, mas a verdade é que essa cadeia vazia tem tamanho 0, ela é como se tivesse nada aqui, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, mostrar o que eu gerei. Então reparem que eu saí lá do S, fui usando regras para fazer substituições e consegui gerar essa cadeia ABBBA. Uma coisa bacana, e que durante o curso vocês devem aprender a fazer, é demonstrar, será que essa gramática realmente só consegue gerar as cadeias ou as palavras dessa linguagem L, ou se eu tenho alguma substituição que eu posso fazer que vai me gerar alguma coisa errada. Tá? Então aí vem um pouco da lógica, da matemática discreta, como é que eu provo as coisas, como é que eu crio uma sequência lógica para provar. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar disso. Então você pode, se você parar para pensar um pouquinho aí, dá para sentir intuitivamente que eu não consigo gerar uma cadeia que não pertence a essa linguagem. E essa gramática, realmente, ela é uma gramática para essa linguagem. Eu só consigo gerar cadeias dessa linguagem com ela, e nada diferente disso. Ok? Então isso é uma gramática, pessoal. Vou mostrar agora uma outra maneira de representar linguagens, que é usando autômatos, tá? Isso aqui é um autômato, eu estou usando um grafo aqui, lembra de matemática discreta de novo, para representar o meu autômato. E ele também pode ser representado através de uma tupla, assim como a gramática, que tem os seus elementos. O primeiro elemento da tupla a gente chama de Q, que é o conjunto de estados. Estados, pessoal, são esses vértices aqui do meu grafo, tá? O Q0, Q1 e Q2. Então eu tenho 3 estados nesse autômato. Lembrando que esse é um autômato para essa mesma linguagem L ali. Só que ele funciona de uma maneira diferente da gramática. A gente vai ver daqui a pouco. Além dos estados, eu tenho o meu alfabeto, que é aquele lá, o mesmo lá de cima, que eu estou usando aqui, nessas arestas, tá vendo? Nessas setinhas aqui, eu estou usando o alfabeto para dar nome para essas arestas. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona o autômato, para que serve isso tudo. Esse delta aqui é a função de transição. Ele faz o papel no autômato daquelas regras de produção da gramática. Elas que vão determinar como é que funciona o meu autômato. Aqui eu tenho no meu autômato 3 regras, tá? Definidas por essa função de transição aqui. A primeira regra aqui, olha aqui a primeira regra, eu coloquei a setinha amarela, é uma setinha que sai do Q0, do estado Q0, vai para o estado Q1 e tem um A nela. O que significa? Significa o seguinte, quando você estiver executando esse autômato, se você estiver no estado Q0 e aparecer um A na sua frente, quer dizer, se você estiver lendo um A, se estiver tendo que processar um A, você vai ter que pegar, vai ter que processar esse A, que a gente chama de consumir esse A, ou remover esse A da cadeia, ou ler esse A, são todos sinônimos, e você vai ter que mudar para o estado Q1. É isso que essa regra diz. Q0, lendo A, vai para Q1. Outra regra que eu tenho é essa aqui, essa outra setinha aqui, que está falando o seguinte, se estiver no estado Q1 e aparecer um B, você lê esse B e continua no estado Q1. E tem por fim essa terceira regra, que se estiver no estado Q1, lendo um A, você deve ir para o estado Q2.
Tem vários tipos de autômatos, tá, pessoal? Aqui eu estou usando um tipo que está permitindo, ó, quando eu estou no Q0 aqui, e se aparecer um B quando eu estiver no Q0 aqui, o que eu faço? Aí você trava, você vai parar, não tem saída para ele ali, você não vai ler, né? Você não tem como sair, você vai parar a execução no Q0. Depois eu vou, durante o curso, mostrar outros tipos de autômato. O Q0, né, dentro da tupla, aí, é o quarto elemento da tupla, ele é o estado inicial, é onde você tem que começar a sua execução. Lá na gramática, você começava pelo símbolo S, né? O autômato funciona de maneira diferente, mas tem um estado inicial, que a gente usa essa setinha, no caso da representação gráfica dele, né, através de um grafo, a gente usa essa setinha que está saindo de lugar nenhum e está só entrando no Q0 para dizer que ele é o estado inicial. F é o conjunto dos estados finais, que eu uso aqui, ó, eu estou usando a borda dupla, uma borda mais grossa, né, ou poderia ser uma borda dupla, para indicar no gráfico quais são os estados finais. Os estados finais são bem importantes, por quê? Diferente de uma gramática, que você vai gerar palavras, né, você começa com S e aí vai fazendo substituições e gera uma palavra, um autômato você vai tentar reconhecer uma palavra, você vai tentar usar o autômato para dizer se é uma palavra que você já tem, que você não vai gerar, você já tem essa palavra, você quer saber se ela pertence ou não à linguagem, se ela faz parte ou não daquela linguagem. E como é que você faz isso? Você vai ter que executar esse autômato, você vai andando por esses estados, né? E a hora que você termina de ler toda a sua cadeia, você passou pela cadeia inteira, lendo cada símbolo de uma vez, se você chegou no estado final, depois de ter lido toda a cadeia, isso quer dizer que aquela cadeia, aquela palavra pertence à linguagem. Se você leu toda a cadeia, mas chegou no estado que não é final, que não faz parte desse conjunto F aí, é porque essa cadeia não pertence à linguagem. E se você não conseguiu chegar a ler a cadeia inteira, também não pertence. Então, para você dizer que uma cadeia pertence à linguagem usando o autômato, você tem que ir executando esse autômato, passando pelos estados, usando as regras, e ler a cadeia inteira, passar por todos os símbolos da cadeia, e a hora que você chegou lá no final, você tem que ver se esse estado ele pertence aos estados finais ou não. Se pertencer, porque a cadeia pertence à linguagem. Vamos pegar agora um exemplo. Tá? Como é que a gente usa um autômato para reconhecer cadeias? Olha aqui, ó. Aqui já é diferente. Ó, eu começo no estado Q0, estão vendo aqui, ó? Então eu tenho o estado Q0, tem que começar sempre por ele. Eu pego a minha cadeia inteira aqui, eu vou ver aquela mesma cadeia que eu gerei na gramática, A, B, 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 A, né, com 3 Bs. Eu quero usar esse autômato para ver se ele reconhece mesmo que essa cadeia pertence à linguagem. Eu tenho que pegar sempre o primeiro símbolo, tá, da cadeia. Aqui é o A, tá vendo? É o primeiro símbolo que eu marquei ali. Então eu tenho que olhar o estado que eu estou, qual é o símbolo que eu estou lendo agora, que é o primeiro símbolo sempre, e olhar lá para o autômato e ver a regra que se aplica. E eu tenho lá uma regra, ó, que se eu estou no Q0 e estiver lendo um A, o que a regra fala? Eu tenho que ir para o Q1 e ler esse A, que seria consumir esse A, a gente chama também. Ó, reparem aqui, ó, esse é o símbolo que a gente usa para o passo do autômato. Lembra que a gente tinha um passo na gramática, que era uma seta, né, dupla ali em cima? Para um autômato eu tenho esse outro símbolo ali, tá? Que é um passo do autômato. Então nesse passo eu usei uma regra do autômato. A regra falava para eu ir para o estado Q1 e eu, né, fui para o estado Q1, mostrando aqui. E eu consumi um símbolo, aquele Azinho que eu usei na regra, eu tenho que tirar ele agora da minha cadeia, né? Ou eu poderia marcar de outra forma isso, mas eu tenho agora a cadeia BBBA, o A eu já usei, o primeiro símbolo. Agora eu tenho que pegar esse próximo símbolo, que é o primeiro, né, da cadeia que restou. Porque eu li o primeiro símbolo, agora eu continuo, né, a ler símbolos, um de cada vez. Eu tenho um B e o Q1. Qual regra que aplica? Eu tenho uma regra que aplica ali, ó, estando um Q1 e com um B na sua frente, você tem que pegar agora, ler esse B, quer dizer, consumir esse B, e passar e continuar no mesmo estado. Essa regra fala que eu posso continuar devo continuar no mesmo estado. Tá vendo? Então aí, ó, tô mostrando, ó, consumir esse B, continuo no Q1 e agora eu tenho só uma cadeia com 3 símbolos, né? Eu vou lendo um de cada vez. Pego esse B agora em Q1, é a mesma regra, né? Continuo, leio esse B, agora eu fico só com B e A, tá? É o B de novo, né? Continuo no Q1, é a mesma regra, aplico essa regra, né? Dou um passo.
Agora eu tenho uma coisa um pouquinho diferente que eu tenho, né? Eu estou no Q1, né? Só que eu tenho o símbolo A agora. Então agora eu vou usar outra regra. Q1 lendo A, o que o autômato me diz para fazer, manda eu ir para Q2. Fui para Q2, consumi esse A e fiquei com nada. Aqui de novo nosso epsilon aparecendo, nossa cadeia vazia. Quer dizer, eu consegui ler a cadeia vazia e para saber se essa cadeia, né, pertence ou não à linguagem, eu tenho que ver se esse Q2 é ou não um estado final. Ele é um estado final, está marcadinho ali, né, com uma borda mais grossa para indicar que é um estado final. Isso quer dizer que a cadeia ABBBA, né, reparem que o Q2 pertence ao estado final, pertence à linguagem que está sendo representada por esse autômato. Uma outra forma de dizer isso é que a cadeia foi aceita. Essa cadeia, esse autômato aceitou essa cadeia. Você também pode brincar agora que esse autômato, o autômato, diferente da gramática, a gramática só vai gerar cadeias que pertencem. Então você não consegue gerar através de uma gramática uma cadeia que não pertence. Agora você pode pegar uma outra cadeia aqui, por exemplo, ABAB, ou BBB, ou BBBAAA, qualquer cadeia, e tenta executar o autômato para você ver que você não vai conseguir ler a cadeia inteira e chegar no estado final. Você só consegue chegar no estado final e ler a cadeia inteira para as cadeias que pertencem a essa linguagem, porque esse autômato está representando essa linguagem. Tá? Ele está representando essa linguagem. Como eu disse, tá? Esse autômato é só um exemplo, é um tipo de autômato, mas existem outros tipos, né? E pertence a um grupo de coisas, de formalismos, que a gente chama de reconhecedores. Eles servem para reconhecer se uma cadeia, ou dizer se uma cadeia pertence ou não a uma linguagem. Essa gramática pertence a um outro grupo de formalismos, né, que também representam linguagens, que a gente chama de geradores. E diferentemente dos reconhecedores, elas não são muito boas para você dizer se a cadeia pertence ou não, mas são boas para você gerar. Uma coisa que a gente faz muito em linguagens formais em autômatos é você especifica uma gramática para uma linguagem, e aí você tem um algoritmo que transforma essa gramática num autômato, e esse autômato é capaz agora de você ter uma entrada ali e dizer se aquela cadeia de entrada pertence ou não à linguagem. Tá? Você poderia, por exemplo, se a linguagem é a linguagem Python, e você quer saber se seu código está correto, né? Você poderia especificar a linguagem Python através de uma gramática, transformar essa gramática em algum tipo de autômato. A gente vai ver que tem autômatos mais né, que são mais poderosos que outros, tá? Aí tem tudo isso. E aí você joga agora, né, você faz um programa que executa automaticamente o seu autômato. Isso que a gente fez aqui manualmente, você pode automatizar. Tá? E aí você teria, né, agora um programa capaz de dizer se seu programa em Python está correto ou não, tem erro ou não. Depois você pode fazer um programa que transforma isso em outra coisa, ou de uma linguagem para outra. Aí vai para compiladores, que é uma outra área da computação. Tá? Mas o importante aqui é que você entenda de maneira geral, né, o que é uma gramática e o que é um autômato, e para que elas servem e como é que você usa. Aqui eu usei dois tipos bem específicos de gramática para uma linguagem só, mas a partir de agora você tem que começar a exercitar isso, né, eu recomendo. Tem vários exemplos de gramáticas e autômatos, e tem programas na internet que você consegue jogar uma gramática e ele mostra o autômato. Tem muito material sobre isso. É isso aí, pessoal.